E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e esse é o Automotivamente, o podcast desenvolvido para tratar de assuntos correlatos ao nosso mercado, ao nosso aftermarket. Como vocês sabem, os nossos convidados todos são pessoas, celebridades, né, do setor, do nosso setor. E hoje, excepcionalmente, nós faremos um episódio que não tem nada a ver com aftermarket, nada a ver com autopeças, com motopeças, nada disso. Hoje é um episódio muito mais importante do que isso, porque nós vamos tratar de um assunto top, na minha opinião, que são nossos filhos, né, nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos, os nossos netos e assim por diante. Nós vamos falar sobre crianças. E que, pô, é um assunto assim que, muito embora eu não seja um especialista, como pai de 4 filhas que sou, eu criei, né? E acho que eu fui bom nisso, acho que eu fiz um bom trabalho nisso. Minhas filhas que teriam que responder isso, e eu espero que elas estejam de acordo comigo. Mas, como pai de 4 filhas, eu cuidei de todas elas na infância, acompanhei todo o desenvolvimento delas, até que hoje elas se transformaram em mulheres maravilhosas, bem-sucedidas e, muito mais importante que tudo, elas se tornaram seres humanos felizes. E essa felicidade eu vejo que tem muito a ver com a criação que elas tiveram na infância, principalmente pela mãe delas, que a gente é separado hoje em dia, mas ela é minha super amiga, eu cuido dela até hoje. Um beijo para ela, Miriam, um beijo para as minhas 4 filhas. Né? Hoje eu tenho uma outra mulher, tenho uma outra família, mas a gente é muito, muito, muito próximos, né? Todos nós, inclusive as mulheres. Quer dizer, eu sou um cara habilidoso. Né? Então, quando elas eram crianças, a mãe delas, a Miriam, foi muito mais importante que eu. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito, mas eu, embora trabalhando muito, eu adorava acompanhar o desenvolvimento delas. Eu adorava ver o nível de evolução que elas tinham. Eu adorava poder proporcionar cursos de inglês, cursos de espanhol, enquanto elas eram crianças ainda. E para que, para minha felicidade, né, nós conseguimos proporcionar condições muito diferenciadas para elas. Então, todas elas tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio, todas elas falam mais de 2 idiomas, enfim, e são pessoas felizes. E aí, o que tem a ver tudo isso que eu estou falando? Né? Tem a ver com a nossa convidada de hoje. Tá? A nossa convidada de hoje é assim, vou dizer para vocês como é que eu a conheci. O Luciano Pires, que esteve aqui com a gente no episódio número 82, para quem não ouviu, o Luciano é um cara que fez parte do Aftermarket durante 26 anos e deixou muita saudade para todos nós. Ele sempre foi um cara muito presente enquanto esteve no mercado, um grande palestrante, um grande pensador, um grande montador de times, um grande líder. E depois que ele saiu, ele construiu uma carreira. Ele é escritor, ele é palestrante, mais do que tudo, ele é o segundo podcaster que eu conheci. O primeiro foi Geração de Valor, que eu, inclusive, recomendo, caso você tenha tempo para ouvir, continua atual até hoje. E o segundo foi o do Luciano. Ele começou em 2006 o podcast, quando esse assunto aqui era mato. E com toda a competência que ele tem, ele fez um trabalho fantástico, né? Ele montou, chama-se Café Brasil, o negócio dele, onde ele é um grande concentrador e gerador, produtor de conteúdos da mais alta qualidade, assuntos gerais, né? E ele tem, então, o Café Brasil, ele tem o Leadercast, onde ele entrevista líderes empresariais, grandes celebridades, empreendedores, grandes ou pequenos, ele não tem assim, preferência por tamanho, né? Ele seleciona conforme o seu crivo, inclusive ele tem uma mão muito boa para isso, uma ótica muito importante para isso. E durante todo esse tempo que ele esteve fora do mercado, do nosso mercado, ele foi construindo uma carreira, continua sendo um palestrante, ele tem 12 livros escritos, ele vai lançar agora o 14º, não o 13º, que o 13º eu dei a ideia, ele gostou, ele vai pular,
né? E ele está trabalhando, inclusive, no 14º livro dele. Eu tive a oportunidade de ler 2 apenas, né? Primeiro deles, e eu recomendo, é o Meu Everest, que um dia deu uma doideira nele, ele foi lá para o Everest, e aí ele conta toda a história de aprendizado que ele teve naquele caminho que ele fez, e que o fez repensar muito a vida, né? Os valores, enfim. E ele optou por esse novo caminho. Tempos depois, ele se desligou da Dana, que era a multinacional a qual ele trabalhava, que continua sendo uma das grandes marcas do aftermarket, enfim, aí ele construiu sua carreira. Há algum tempo atrás, né, voltando aqui ao nosso assunto principal, eu quero fazer essa abertura talvez um pouco longa para incluir a nossa convidada e para você entender o porquê que nós vamos fazer um episódio tão fora do nosso ambiente, né, tão fora do nosso mundo, né? Então, voltando lá ao Café Brasil, um belo dia, eu como ouvinte, eu sou assinante, inclusive premium, você pode assistir tudo de graça, né? O conteúdo dele, inclusive eu recomendo, bota aí Café Brasil, você vai ver tanto no Spotify quanto no YouTube, enfim, onde você procurar, você vai achar muita coisa a respeito e eu recomendo fortemente que você ouça. Né? Até para matar a saudade do Luciano, que é uma grande cabeça aí, né? Um grande pensador. Enfim, aí um belo dia eu estou ouvindo e aí pinta um negócio novo lá. Café com Leite é o nome, né? São episódios curtos onde uma pessoa muito simpática, que se chama Bárbara, conversa com o seu avatar, que é a Babica. Né? E elas são a mesma pessoa. Essa pessoa que está aqui hoje na nossa frente, e ela faz um trabalho tão primoroso que eu já compartilhei, não só com as minhas filhas, que, muito embora sejam adultas, elas continuam todas elas com um jeitinho de criança. Né? Então, a minha mulher atual, minha ex-mulher, todas elas ouvem, e eu tenho, assim, acho que me ajudou muito no sentido de pensar o que eu poderia ter feito caso existisse um Café Brasil na época em que minhas filhas eram crianças. Hoje, minha filha mais velha tem 40 anos, né? A minha mais nova tem 28. Né? E na época que elas eram crianças, se existisse um programa desse, se existisse um produto, uma mídia desse tipo que é o Café com Leite, eu acho que eu ouviria todo dia quando eu as levava para a escola, que eu gostava de levar para a escola de manhã cedo, eu gostava de levá-las, né? Então, tomando café da manhã, todo aquele ritual da manhã de um pai que leva seus filhos à escola, vocês sabem que muitas vezes a gente fica no celular, né? Naquela época nem celular tinha, mas era TV ligada na cozinha, era assim, a gente se distraía, né? Quando, na verdade, a gente poderia ouvir um podcast desse, um episódio do Café Brasil, que é alguma coisa em torno de 10, 12 minutos, e a gente poderia ir até a escola, naquele trânsito chato da manhã, discutindo aquilo, ou no meio de uma viagem, todo mundo no carro ouvindo, enfim. Eu com certeza, eu e minhas filhas seríamos ouvintes assíduos do produto Café com Leite. Então, vocês vão entender aqui ao longo do papo, né, por que eu fiz questão de trazer a Bárbara. A Bárbara é uma carioca que, por acaso, vinha a São Paulo hoje. Eu fiz questão de arrumar um tempo na agenda dela e encaixar aqui com a minha para poder produzir esse material para vocês. E eu tenho certeza que vocês, ao ouvirem, vão compartilhar, caso você não tenha mais filho pequeno, caso você tenha neto, você vai compartilhar com seus filhos, para os seus netos ouvirem, você vai ouvir com os seus netos. E se você tiver teu gerente aí da tua loja com filho pequeno, com certeza você conhece alguém que tenha filhos, idade entre 6, sei lá, e 12 anos, ou até um pouco mais, para vocês terem ideia da riqueza desse material, e depois que você compartilhar, você vai me agradecer, e eu garanto, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bárbara Stock. Prazer. Muito, muito grata por estar aqui, por poder falar com vocês. E olha, pela apresentação, estou emocionada. Obrigada, de verdade. Mas é verdade, Bárbara. A gente não faz fita aqui, não, né? Até o nosso público é bastante masculino. Então, hoje em dia, né? O mercado está mudando, tem muita mulher também. Mas, basicamente, o nosso ouvinte são pequenas e médias lojas de varejo
e grande maioria homem. Então a gente tem que ser muito verdadeiro e objetivo, porque senão a gente não retém a audiência. Aqui a gente só fala o que a gente pensa, né? E eu procuro trazer convidados que também pensem assim, muito embora isso às vezes gera algum tipo de desconforto, até pela nossa postura de sinceridade, o famoso sincericídio que você conhece. Conheço bem. Mas, Bárbara, eu que te agradeço muito, né, essa tua disponibilidade. A apresentação, eu acho até que eu fui econômico perto do que eu acho. Eu acompanho o teu trabalho há algum tempo e, assim, eu fiz questão, quando o Luciano veio aqui, de elogiá-lo pela riqueza, né, de conteúdo que ele gera ali e que você transporta isso para o ouvinte de uma maneira brilhante. E o dela é podcast mesmo, tá, pessoal? Não é como o nosso, que é um videocast. O dela é puro, raiz, né? Então, conta aí, Bárbara, de onde você vem, o que você faz? Conta aí primeiro quem é a Bárbara. Quem é a Bárbara? Bom, eu sou a Bárbara Stock. Eu venho do Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Na verdade, nascida em Niterói. A gente lá no Rio chama do outro lado da poça. Com 17 anos, me mudei para o Rio de Janeiro mesmo, capital. Eu sou empreendedora desde 12 anos, então eu sempre me apresento como prazer. Eu sou Bárbara Stock, mãe, porque é a missão mais especial que eu acho que, quando a gente vira mãe e pai, que a gente tem na vida, e a mais difícil é ser pai e ser mãe. Eu tiro o trabalho de letra perto do trabalho que é, né, educar e ser exemplo. E, enfim, a gente acaba se obrigando a ser melhor cada dia, porque a gente sabe que os nossos filhos aprendem muito mais pelo que eles veem, né? Eles são muito mais espelho do que pelo que a gente fala. Com um filho, principalmente com criança, não dá para ser o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não tem como, você tem que ser espelho. Então, você, quando vira um pai, você se obriga a ser melhor. Então, eu me apresento, Bárbara Stock, mãe empreendedora serial, porque desde os 12 anos eu faço acontecer, eu faço planejamento estratégico, tático, crio vários projetos, tenho algumas empresas e sou socióloga de formação, né, bacharel em ciências sociais, habilitada em produção e política cultural, tenho especializações aí, marketing, gestão empresarial e hoje, principalmente, assim, o que eu tenho mais orgulho de dizer é eu sou podcaster, né? Eu sou a host do podcast Café com Leite, que é mais do que um CNPJ, é um propósito. Olha, você foi muito econômica até, né? Porque eu já te conheço um pouquinho, já dei uma stalkeada em você. Você tocou num assunto muito importante, que eu acredito que nosso ouvinte aí, se ele ainda não é pai, ele deve ter um plano para ser, né? E se ele não é pai, ele tem lá um sobrinho, né? Uma criança perto dele. Você falou e falou muito bem. Essa questão de você ser o exemplo para os seus filhos, né? Ela não pode ser forçada. Você tem que ser aquilo que de fato você é, para o seu filho conhecer o pai e a mãe do jeito que eles são de verdade. Mesmo que não sejamos perfeitos. Até porque não né? tem Nós como não ser. somos, né? Mas, assim, não adianta você querer forçar algo que você não é para dar um exemplo que você não consegue corresponder àquilo que você fala. É isso. Né? Então, eu concordo total com você. Você tem um filho só? Um filho só. Que idade ele tem? 14. Matheus faz 15 anos agora em maio. Adolescente. Adolescente, atleta. Legal. Um excelente menino, sabe? Notas boas, estudioso. Eu não tenho do que me queixar daquilo que eu consegui ajudar a criar, né? Porque o filho não é só aquilo que a gente passa também. Não é só o que o pai dá de exemplo, o que a mãe dá de exemplo. Muito é da personalidade que eles desenvolvem também. Então, Sim. tem uma mistura aí, sim, de competência por minha parte, competência por parte do pai. Muito também os avós. A gente tem ali uma rede de apoio muito bacana. Os avós, tanto paternos quanto maternos, sempre foram muito presentes. E ele, principalmente o fator ele, né? A identidade própria que ele já tem e de saber discernir o que é bom para ele e o que não é. E, Bárbara, qual é o podcast, na sua opinião, que você acha que o nosso ouvinte deve iniciar ouvindo? Porque eu acho que assim, é muito importante que o primeiro que ele ouça, ele entenda o sentido desse podcast, porque dessa nossa vontade de fazer com que o público ouça e da importância que isso gera. Para ganho pessoal seu, aí, do nosso ouvinte, você. Então, não é o meu melhor podcast no sentido de gravação, de performance. Eu ainda
estava iniciante, então, assim, não é o que eu indicaria por orgulho da minha narração, mas é o que eu indico para todo pai, toda mãe, todo tio, todo professor, que é o nosso hino, onde a gente conta, né, explica para as crianças cada estrofe do que significa o hino nacional brasileiro, que, infelizmente, a gente ainda tem muitos adultos que não entendem. Bárbara, eu confesso que alguma coisa eu aprendi ali. Alguma coisa eu aprendi ali, de verdade, de verdade. É muito bacana, gente. Cada frase, cada palavra, tem muita palavra no hino que a gente não sabe o que significa. Sim. E ela explica com uma maestria, assim, com cuidado. E a conversa dela é entre ela e a Babica. E a Babica é uma gracinha. É uma coisa louca, a Babica. Dá vontade de se apertar ela, sabe? De tão, assim, o jeitinho, né? Como ela é feliz, como ela se expressa. E a Babica, ela se expressa como uma criança de que idade? 9 anos. A Babica, ela tem... assim, eu visualizo a Babica. Eu, quando gravo, eu tenho a Babica em mim. E a Babica é exatamente quem eu era quando eu tinha 9 anos. Uhum. Então, para mim, acaba sendo uma coisa... As pessoas falam, Bárbara, como é que você consegue mudar o tempo inteiro? Porque é um diálogo. Eu estou ali mudando o tempo inteiro. Porque a Babica, as pessoas percebem, ela tem uma entonação diferente. Ela usa palavras diferentes. Ela tem um jeito de ser diferente do meu jeito Bárbara adulta. Então, é o tempo inteiro eu resgatando a Bárbara ali nos 9 anos de idade, que era uma Bárbara muito sonhadora, uma Bárbara muito otimista, uma Bárbara que já queria conquistar o mundo, que já queria fazer acontecer, fantasiosa, assim, eu era muito criativa, sabe? A minha família brincava que tinha um desenho da minha época de infância que chamava O Fantástico Mundo de Bob. Não sei se vocês conhecem o Fantástico Mundo de Bob. E os meus pais falavam que era o Fantástico Mundo de Bárbara. Porque a pessoa falava assim para mim, tem um estacionamento e no estacionamento vão ter carros coloridos. E aí eu imaginava, assim, eu criava na minha cabeça umas loucuras, tipo, um estacionamento, então, que você vai ficar dando volta e cada volta é um carro. E aí eu via as cores dos carros. Eu ia criando um mundo, uma coisa, assim, na minha cabeça, por qualquer coisinha que você me dissesse. Por menor que fosse, Beirante, se você falasse... É um livro. Eu já começava a construir o livro dentro da minha cabeça. Então, eu sempre fui muito imaginativa, muito criativa, e a Babica é isso. Então, é o meu momento de me encontrar com aquela Bárbara daquela idade. E isso é muito bom para a fase adulta também, porque eu resgatando a Babica, eu resgato os sonhos daquela criança. As pessoas falam, a sua criança de 9 anos teria orgulho do que você é hoje? Graças a eu ter a Babica, eu posso dizer que hoje sim, porque como eu resgatei essa criança, eu hoje sou muito mais alinhada com aquilo que ela acreditava, sabe? É claro, tirando a utopia, né? Dentro da vida real de um adulto. Boletos, responsabilidades, claro. Não vamos também, né, botar uma utopia aqui. O Fantástico Mundo de Bob nem sempre funciona. Mas ele é um ponto de partida para você criar coisas inovadoras. Sem dúvida, né? E eu vejo assim, né? Só de falar, a maneira como você fala, eu acho que deve ser um prazer muito grande para você fazer essa mídia, né? Fazer esse programa. Acho que você deve fazer isso com um prazer enorme. Pelo teu brilho, a gente sente isso. É a coisa mais especial que eu faço na minha vida hoje. De verdade. Sem falsa modéstia, sem... para ficar bonitinho. Não. É a coisa... mais especial que eu faço na minha vida hoje. Quando eu vou gravar, tem dias que eu vou gravar que eu tô exausta, assim, a agenda lotada, eu tô acabada, eu chego lá e a minha voz tá né? Eu falo, cara, hoje não vai ser bom a gravação, não vai ser boa, porque olha a minha voz como é que tá, eu tô sem energia. Cara, parece que eu me transformo quando eu pego o microfone e eu abro ali os roteiros, né, que o Luciano cria com uma maestria... sem igual, eu diria, suspeito para né? falar. Eu também sou suspeita, mas tem uma qualidade, que a gente sai sabe daquela que é cabeça, não? Ele é um pequeno gênio, né? Um gênio. E... Ele tá meio grandinho, né? Tá meio né? gorduchinho. É o pequeno mais para
Né? Mais pra baixinho, eu brinco que ele parece o mestre dos magos, né? Tanto na sabedoria, muito, muito. mas também, né? Os baby boomers aqui nos ouvem, aí que tem bastante também, Bárbara, boa parte deles conhece o Luciano. Ah, legal. Né? Principalmente o pessoal de fábrica, o pessoal de distribuição conhecem o Luciano e lembram dele, porque ele era muito presente na Fiesp, por exemplo, né? Em reuniões do setor, né? Com os sindicatos, os Sincopeças, Sindirepa, Sindipeças, que é da indústria. Legal. Então, ele era muito presente. Então, boa parte do pessoal conhece o cara, sabe de quem a gente está falando. Ó, então retira a zoeira, tá? Porque o Luciano não pode ficar zangado comigo, não. Não, por favor, ele não a gente fica, tem que continuar essa parceria aí que tá dando muito certo. E ele faz o roteiro de tudo e você incorpora ali, então... Ele faz o roteiro de tudo. Assim, é claro, eu dou muitos pitacos. Né? Luciano, o que você acha da gente discutir esse assunto? O que você acha da gente colocar esse tema? Então, a gente discute muito sobre os temas, mas quem cria, quem faz todo o roteiro é o Luciano. E aí eu vou dando pitaco, tipo assim, olha, essa parte aqui você acha, eu não concordo tanto. Por que a gente não muda para tal? Então, essa liberdade, essa troca, acaba que enriquece muito, né? A gente tem. E no meio, assim, na gravação do episódio, eu sinto muita necessidade de colocar, a gente chama caco, né? Os cacos, que é... O roteiro tá ali, tá escrito, mas eu sinto que tem uma fala da Babica que tá faltando, que não tá ali no roteiro. Eu vou e coloco o caco. Eu sinto que tem uma fala da Bárbara que tá faltando. Eu vou ali e coloco o caco. Tá. Eu sinto... essa frase aqui eu posso fazer mais completa. Essa frase aqui eu posso trazer uma coisa da minha vida mesmo, uma questão da minha vida pessoal, porque vai enriquecer. Então, e o Luciano me dá muita liberdade. Inclusive, ele gosta dos cacos. Ele fala, pô, ele fica no ponto. Antigamente, a gente gravava junto. O Luciano, ele faz tanta questão assim, ele preza tanto pela qualidade, que quando eu comecei a gravar o Café com Leite, era com o Luciano do lado dirigindo. Né? Não tinha confiança e eu nem merecia também a confiança. Iniciante total, né? E ainda falta muito para eu chegar onde eu quero, mas já está bem melhor. Ele estava ali pessoalmente. E depois de um tempo ele foi ganhando uma confiança e falou, Bárbara, olha, agora acho que já dá para você ir sozinha, mas eu vou ser o seu pontinho, né? Aquele ponto que as pessoas da televisão falam, o ponto está falando comigo. Eu gravo assim, eu estou gravando, o Luciano está em São Paulo, eu costumo gravar no Rio. Já gravei no Brasil inteiro, mas, assim, na maior parte do tempo eu gravo no Rio de Janeiro e ele tá aqui no pontinho. Aí tem horas que eu destrambelho a falar rápido. Vocês devem ter reparado que eu falo um pouquinho rápido. Ele para. Aí para tudo, respira devagar, fala pausadamente. Não, aqui não é assim. Você jogou para baixo, vai para cima. Não, então ele pela dá qualidade atenção. Do podcast, a gente vê que tem uma condução muito especial, né? Muito atenciosa. Sim. E Bárbara, me fala uma coisa. A Babica, ela existe há quanto tempo como programa? Qual foi a data do primeiro Basicamente, desde que nasceu. O que a gente fez? A gente criou um piloto. O Café com Leite, ele era um projeto, um sonho engavetado do Luciano. Ele falava... eu falo para adulto, mas é muito mais difícil as coisas entrarem na cabeça de um adulto do que na cabeça de uma criança. Né? Então, é muito mais fácil você educar né, e passar cultura para uma criança do que para um adulto, isso é óbvio. Mas ele falava, mas eu não sou a pessoa. Eu sou a pessoa do roteiro, mas eu não sou a pessoa que vai fazer. E era engavetado. E eu tinha um projeto que eu criei em 2015, que era o Criando Crianças Empreendedoras. E quando eu soube, já trabalhava com o Luciano no grupo Café Brasil, no grupo editorial, eu já era gestora de todas as ações digitais ali do grupo do Café Brasil. Eu sabia desse sonho do Luciano. Teve um dia que eu estava, a gente chama de nave. O Café Brasil, a gente fala, tô na nave, porque parece uma nave espacial, é um lugar que todo mundo devia conhecer, assim, é inspirador, maravilhoso. E aí eu estava lá na nave, eu peguei o microfone na cara de pau e falei, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Bárbara Stock, e você está ouvindo o Café Brasil. Não tinha ainda Café com Leite, era só um projeto sem nome. Então eu falei... O Luciano pirou. Ele falou... O que é isso? É você. Eu falei, não, pô, não sou eu. Eu falei brincando porque eu quero tirar da gaveta, mas eu nunca gravei. Não sou, é você é mãe, a sua voz ficou ótima no microfone. É você. E aí eu que recuei. Eu falei, não, peraí, Luciano, era para tirar do papel, mas não era para tirar comigo. E a gente ficou naquele impasse, e fizemos um piloto. E aí a gente descobriu que o piloto ficou um porre muito chato, que era só uma adulta
falando, tagarelando sem parar. O piloto não foi muito legal. E a gente falou, tá faltando uma interação, tá faltando uma criança aí. Aí a gente pensou, mas imagina você ter que levar uma criança para estúdio, para gravar, né? O trabalho que não vai ser, a disponibilidade, e a criança vai crescendo, a criança muda a voz. Claro. Então a gente falou, cara, não vai dar certo, o que a gente pode fazer? E aí o Luciano chegou na ideia do avatar. Cara, vamos botar um avatar, o avatar vai ser você, a gente vai chegar na voz dela, vamos criar uma personalidade para ela, mas vai ser você dialogando consigo mesma. E beleza, no segundo episódio, que a gente colocou no ar, já tinha a Babica. Então, desde que começamos praticamente, e a gente fez agora, dia 29 de março, 3 anos. 3 anos. E estamos batendo aí 2 milhões de downloads. É que Nossa. pode não parecer tão impactante, mas se você para pensar que é um podcast só de áudio independente, isso é um número animal. É um número animal, é impressionante mesmo, é orgulho. E desde que a gente começou com Café com Leite, o gráfico só sobe. A gente não tem um mês na nossa história com nenhuma queda. A gente fala, não, em dezembro vai cair porque as pessoas estão de férias. Nada, só sobe. Então, maravilhoso. É digno de orgulho. A Babica sempre teve os 9 anos? Sempre teve os 9 sempre anos. terá. A Babica nasceu com 9 anos e a ideia... Tá. O sempre é uma coisa... É que nem nunca, né? É difícil. Quando a gente fala, nunca vou fazer Quem tal sabe coisa. aí pinta alguma coisa. Quem sabe, né? Até porque a gente tem um público fiel hoje. Talvez esse público vire adolescente. Sim. E a gente queira também migrar para adolescência. Então, a Babica... Ou um novo produto para o adolescente. Ou um novo produto, isso. Então, é complicado dizer que sempre será. Mas, por enquanto, 9 anos. Ela é baterista de uma banda de rock, né? Sonha em tocar numa banda famosa. A gente tem algumas músicas autorais no programa. Uma é o Rock da Babica, que é outro episódio que eu aconselho se você é pai, mãe, tio, dindo, dinda. Coloque o episódio Rock da Babica, que não tem uma criança... Anota para pôr, tá, Matheus? E Bárbara, assim, quando vocês bolaram, né, os personagens e elas começaram a dialogar, né? Eu acho assim que quem ouve desde o comecinho, né? Eu sou um deles, né? Percebe uma evolução, né? Do primeiro, do segundo episódio da Babica. Aliás, você pegar um podcast meu, primeiro que eu fiz também há 3 anos atrás, eu tenho vergonha. Eu já falei pro diretor... Eu tenho vergonha também. Várias vezes falei, tira essa porcaria do ar, porque é muito ruim. Eu tenho vergonha. E o cara também. não tira. Ele falou, não, faz parte da evolução, Igual é assim o que Luciano. funciona. Fala então mesmo. eu repetia, eu gaguejava, e aí, ele tinha que... E não tinha corte, porque eu fazia esse programa, Bárbara, a primeira temporada. Hoje nós temos 84 programas, tá? 84, Legal. tudo de 1 hora, 1h30, tem alguns até de 2 horas. Uau. E no começo da primeira temporada, eles eram todos ao vivo. Começava aqui às 19h27 em ponto, entrava ao vivo. Então, quando entra ao vivo, é muito diferente a gente estar batendo um papo aqui e você falando qualquer coisa depois. Éder e Matheus, vocês podem fazer um corte? Aquela parte acho que eu não mandei bem, ou eu falei algo que eu não queria falar. Porra, você fica muito mais tranquilo. Sim, né? com certeza. Agora, ao vivo, o que você falou, ficou. Né? Você pode até editar depois, mas não fica verdadeiro. Né? O pessoal que ouviu fala, porra, a Bárbara falou uma bobagem, por exemplo. E pode acontecer. Sim, claro. Né? O Luciano fala, quem fala muito dá bom dia para cavalo. Exatamente. A gente que está se expondo muito, colocando muita opinião, vai ter uma hora que vai falar uma cagada. Isso é inevitável. Claro. Aí, falou, tá vendo? O negócio falei. O negócio é manter. Eu acho que o mais importante, né, falou, peita. Eu acho que o dar um passo atrás, né, o sangrar em tanque de tubarões, se é a opinião que você concorda, por mais que ela tenha sido não necessariamente bem colocada, eu acho que você tem que mantê-la, sabe? Não sangrar em tanque de tubarão, né? A gente já viu aí pela história da internet que quando a gente pede desculpa para quem está querendo o nosso sangue, a gente só se afunda mais. É melhor ficar quieto e segurar a onda, pois né? Mas falar besteira, a gente, uma hora ou outra, vai falar. Então, gente, aí eu volto, né, para a importância do programa. Hoje, né, a geração de hoje, eu percebo amigos, né, e filhos de amigos, hoje que tem seus netos já, a dificuldade com essa molecada de hoje, com essa geração de hoje, com as crianças e pré-adolescentes de hoje.
Eu tenho muito amigo que tem problema com isso, né? Os pais têm problemas, os avós têm problemas realmente de relacionamento. Eu vejo crianças muito presas a telas, né? De celular ou tablet ou na TV fixado, vendo alguma coisa que, puta, na minha opinião, não tem muito a ver, né? Então, as informações, o fluxo de informações que uma criança tem hoje com um celular na mão, né? Isso chega até a me assustar, porque, veja, ela não está com a personalidade dela formada, ela está ainda em desenvolvimento, pô, é uma criança, né? E tendo acesso até a se comparar. Então, o pré-adolescente, por exemplo, né? A Babica, por exemplo, né? 9 anos, daqui a pouco 10, 12, o que ela vai acontecer? Vai acontecer que ela vai se comparar com outros adolescentes que estão lá no TikTok fazendo carreira, né? E nada contra isso, cada um faz o que quer da sua vida e qualquer um, cada um indica o caminho para os seus filhos, os caminhos os quais eles consideram os melhores. Eu não estou aqui para julgar. Mas a verdade é que o teu filho começa a se comparar com aquele filho artista, né? Que o cara é um artista, que ele está lá, que ele treinou, ele fala bem, ele se comporta bem, ele pensa rápido. A menina fala, ai, aquela mocinha já é mais bonita, o corpinho dela já está melhor formado que o meu. Normalmente são pessoas bonitas, né? Que vão para a internet, que trabalham com a imagem, são pessoas bonitas, com o cabelo arrumado, com o corpinho perfeito. Sim, se montaram também, né? Elas não são nem Se assim montam, no dia a dia, mas mas a elas se criança que está montaram para... assistindo, ela se compara, né? Sim. E isso eu acho que deve gerar, e pode gerar, e na boa, gera uma interrogação muito grande na cabeça dessas crianças. E não é toda família que tem condição de pagar um psicólogo ou buscar uma ajuda profissional, seja ela qual for, para fazer uma condução adequada para a educação e desenvolvimento dos seus filhos. Então, como pai preocupado que sou, como eu passei por tudo isso e tive êxito, né? Se as minhas filhas vivessem nesse momento que nós vivemos, eu não sei se eu deixaria o celular tão aberto, eu não sei se eu deixaria ter acesso às informações que tem. Ah, mas você vai falar para mim, mas na escola eles têm. Não, eu estou dizendo, realmente eu não sei o que eu faria, né? Mas a verdade é que eu procuraria caminhos para induzi-los, né? Induzir os meus filhos, minhas filhas, tipo o café com leite. Porque antes a gente fazia o quê? Pegava um livro, lia. Quantos livros nós lemos? Transformava aquela história. Minhas filhas muito criativas também. Eu tenho 2 delas que são publicitárias. Legal. Então, a outra é psicóloga. E, enfim, elas são, assim, muito criativas e eram desde muito jovens. Eu tenho uma que é tipo cartunista, como é o Luciano Pires. Legal. Né? A minha Tuane, que inclusive é um gênio, a minha número 3, que trabalha no Google. Ela tem uma criatividade para tudo, mas principalmente para se expressar por linhas, desenhos. Ela é muito criativa. E de onde vem isso? Da gente, né, no passado, da mãe principalmente, auxiliar, né, e proporcionar condições. Então, caderninhos, livrinhos para pintura, para pintar dentro da orelhinha, com a curva certa do coelhinho, por exemplo, né? E, assim, nós líamos um livrinho de história. Era outra época. Hoje não é muito assim. Então, veja, de novo, eu chamo a atenção para você, ouvinte. Pega esse café com leite, manda para tua mulher e deixa que a tua mulher vai distribuir, vai pulverizar aí na sua família. Porque é o momento que você tem para chegar para o teu netinho, para o teu filhinho, e falar, vem cá, vamos falar a respeito desse episódio? Ouve aí. Aí vocês ouvem juntos. Filho, o que você pensou a respeito desse... O que você achou da fala da Babica? O que você achou da condução da Bárbara? Então, é uma oportunidade para você juntar você, sua mulher, seus filhos, né, numa mesa para trocar uma ideia. Porra, na hora que eu ouvi na primeira vez, eu não sei quantas vezes eu compartilhei, mas foram muitas vezes. Muitas mesmo, né? E as minhas meninas hoje ouvem. E eu, como sou premium, eu tenho acesso a algumas informações adicionais do Luciano, eu compartilho com ela, não só do Café com Leite, também do Leadercast. Às vezes vão entrevistados lá. Maravilhosos. E o Luciano, para conduzir, é
absurdo, né? E ele é zero roteiro, né? Eu estou aprendendo com ele. Antes eu tinha fazer um roteirinho. Eu acho que quanto mais espontâneo, melhor. Aí, então, voltando, essa geração, né? Ela... depois que passa pela adolescência, nós estamos vendo isso acontecer, né? Nas empresas, a gente tem dificuldade em reter os profissionais da geração Z. Sim. Né? Parece que o pessoal não dá importância para a oportunidade que as empresas oferecem. Não estou falando da minha. Eu tenho esse problema aqui também, pouco, né? Porque a gente tem um RH bastante competente para fazer a seleção, né? Mas a maioria das empresas não tem o RH. Né? Então, quando você contrata esse pessoal mais jovem, você vê uma falta de comprometimento e de dedicação muito grande. Então, na verdade, são pessoas... eu não quero, de novo, não quero generalizar, que senão daqui a pouco começa a tomar e porrada. Tem né? Tem as exceções. Tem, claro que são brilhantes. Mas a grande maioria não está nem aí em relação a respeito, a ouvir os adultos e aprender com os adultos. Eu lembro, na minha época, a gente ficava quietinho, ouvindo a conversa do meu pai com um amigo mais velho, com meu avô, meu pai e meu avô conversando. Eu ficava ali porque eu queria aprender, eu queria ser o espelho, eu era o espelho do meu pai, né? E hoje eu vejo que não é assim. Então, e também a pandemia, né, criou essa geração totalmente online. Essa turma ficou praticamente 2 anos dentro de casa. Sim. Então, isso com certeza causou alguma transformação intelectual, emocional grande. Sim. E eu não sou psicólogo para avaliar, mas eu tenho uma filha que é. E realmente foi um período que esse pessoal viveu. Nós vivemos já adultos o período da pandemia. Eles não. Então, eles assistiam no jornal as pessoas morrendo e tudo, o mundo acontecendo. Parecia o fim do mundo para muitas crianças. As crianças deixaram de encontrar seus amiguinhos de escola ou pré-adolescentes, seus amigos, enfim, seus relacionamentos, né? E eles ficaram em casa. Talvez isso também tenha criado algum tipo tenha gerado algum tipo de problema que traga uma consequência futura. Sim. Né? Então, futura e de longo prazo, né? Essa questão que você tocou, ela é muito profunda, assim. Eu queria até dividir, se eu puder, em 2 partes. Uma, falar diretamente sobre isso, e outra, falar do café com leite atuando em relação a isso. Eu também não sou psicóloga, embora eu flerte muito com a psicologia, a neurociência, então eu acabo que eu leio muito, mas eu sou socióloga de formação. E o que é um sociólogo? O sociólogo estuda o comportamento das pessoas quando em grupo. Né? Quando em comunidade. Então, por exemplo, por que toda vez que tem um acidente nessa pista da direita, a pista da esquerda também para? Uhum. Então, é o sociólogo que faz esse estudo. Porque todo mundo quer ver o que aconteceu e ver também se não é alguém que ele conhece. Então, por a gente estudar essa questão de comportamento em comunidade, né, como as pessoas se comportam em grupo, é claro que eu estou muito inserida em entender o comportamento em bando das crianças e dos adolescentes. E eles querem se sentir pertencentes. E se sentir pertencente, muitas vezes você até faz aquilo que você nem gostaria, mas para você ser parte. Então, assim, eu não quero fazer bagunça na aula. Poxa, mas para eu fazer parte daquele grupinho que eu gosto, eu tenho que fazer. Então, acaba que o adolescente ele faz o que ele não quer para ele se sentir pertencente. Mas isso, Beiran, sempre aconteceu. A sua adolescência devia ser assim. Com certeza. A minha adolescência foi assim. A questão é que hoje a coisa ficou exponencial com a internet. Porque na minha época, bullying, quem fazia bullying na comunidade ali. Era uma coisa restrita. Então, se era uma coisa insuportável de uma criança ou um adolescente aguentar, mudava de escola e acabava o bullying. Mudava de bairro, acabava o bullying. Hoje, a coisa toma proporções exponenciais com a internet. Um bullying numa escola, ele pode alcançar o Brasil inteiro. E, de repente, aquela criança, aquele adolescente, ele se vê exposto, como a gente tem vários casos, né, de adolescentes que chegaram a tirar a própria vida porque foram expostos ao bullying no nível exponencial. Então, eu acho que os adolescentes não necessariamente mudaram. A era mudou. E quando a era muda, aquele comportamento que era assim, ele vai para um megafone. Então, acho que muito disso, assim, não necessariamente nós mudamos, mas como a era mudou, os nossos comportamentos também vão ficando
mais gritantes. E, somado a isso, a gente tem uma geração Z, começa com os millennials, eu sou millennial, começa na geração millennial e se agrava na geração Z, e, honestamente, muito culpa nossa, dos pais. Porque hoje um Gen Z, ele pode perfeitamente chegar no trabalho. Teve um caso que viralizou agora, de uma Gen Z que foi contratada pela empresa, na hora do almoço, primeiro dia de trabalho, na hora do almoço, ela nunca mais voltou. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter crise de ansiedade porque eu não aguentei ficar longe do meu celular. Então, assim, quando você tem um respaldo em casa que deixa você reafirmar esse tipo de postura, né? Quando você tem um lar que você volta e seu pai fala, tá tudo bem, minha filha, amanhã você procura uma outra coisa, uma coisa que você goste mais, o pai também tá ajudando o filho a ser assim. Então, não vamos colocar só na conta da geração. Tem uma geração de pais dando tanto conforto, entregando tudo na mão dessa geração, que a gente está criando uma geração de muleta, uma geração que não vai sozinha, não tem autonomia, não tem independência. Né? Eu tenho uma amiga que ela é gestora de RH e ela que me mostrou uma pesquisa, acho que 20 e poucos % da geração Z, quando vai fazer entrevista de emprego, leva pai e mãe para fazer a entrevista de emprego. Quando, na minha época, com 18, eu comecei a trabalhar com 12, com 18 me revoltei na empresa do meu pai, falei, eu vou trabalhar de carteira assinada, não quero mais trabalhar na sua empresa. Fui trabalhar de carteira assinada, cara, era se vira garota, 18 anos. Morava em... Não, nessa época eu já tinha ido para o Rio, mas não sabia pegar ônibus direito, essas coisas. Se vira. Se vira, vai lá e faz. E vai pegar 3 ônibus, vai pegar 3 ônibus. Vai aprender a lidar com bandido na rua, vai aprender a lidar com rival, vai aprender. E hoje em dia os pais colocam numa bolha, numa redoma, que acaba também reafirmando um comportamento de uma geração. Que, como você falou, não dá para generalizar. Tem, assim, pessoas da geração Z que são exponenciais, né, que são talentos, que são excelentes em marketing, mas realmente é uma geração, no geral, é uma geração que está podendo escolher demais, sabe? Está podendo escolher demais. E quando a gente pode escolher demais, acaba que a gente não escolhe nada. Perfeito. Sêneca tem uma frase, né, que é: se você não sabe para qual porto você navega, nenhum vento é favorável. Então, é uma geração que não sabe para onde quer ir. Os pais também não ajudam, porque vem cá, filhinho, passa a mão na cabeça. Então, tem também. E eu entendo. Aí, vamos lá, eu vou para o lado dos pais enquanto mãe. Você coloca, na minha época, enquanto criança, eu já tinha pai e mãe que trabalhavam muito, porque eles tinham uma empresa. Mas a maioria dos meus amigos ainda era aquele perfil de família que o pai trabalhava e a mãe ficava em casa. Então, tinha um cuidado maior ali, uma atenção maior. Hoje, a família, em grande maioria, é formada por pai e mãe que trabalham igual. Sim. Né? Eles saem de casa de manhã cedo e voltam tarde. E esses caras estão exaustos. A gente é uma geração, eu brinco, cansada. A gente tá, a criança fica quase que o dia inteiro na escola, quando não fica com os avós ou com alguém que cuide. E aí os pais perdem a autonomia, assim, autonomia não digo, mas perdem aquele contato diário, aquela sintonia fina que deve existir. Né? Acrescentando o que você está falando, Bárbara, vê só, hoje, a molecada que fica lá tendo seus ídolos, então, o que o moleque hoje ele quer ser? Ele quer ser um jogador de futebol. Nós sabemos que, porra, eu não sei, eu odeio futebol, eu detesto essa porra, mas assim... Meu filho, não ouça isso, meu filho quantos Neymar existem, né? Quantos caras se dão bem? Muitos sei lá, mil. Cada 10 mil, sei lá. Acho A grande que mais maioria, até. a grande maioria quebra a cara, Sim. né? E depois, na vida adulta ou pós-adolescência, ele cai na real e aí ele perdeu um tempão que ele deixou de estudar, ele deixou de pensar em outra atividade, né? Ou então ele quer ser MC, que é um bando de bandido, né? Uns puta dos maus exemplos, a grande maioria, de novo, eu repito, a grande maioria, né? E assim, aquele mundo... E as meninas querem ser o quê? Youtuber, influencer, porque aquele mundo falso, né? Mentiroso, que por trás das telas, né, onde as pessoas se mostram felizes, aquilo gera ansiedade nas crianças. Então, esses pré-adolescentes, olha, você tocou num assunto aí, é até pesado, mas eu vou tocar com você aqui. A minha filha mais nova,
Ela é psicóloga, né? E é um gênio. Não, ela não é normal, ela é fora da curva, tem livro escrito, é palestrante internacional. Está fazendo uma carreira, assim, brilhante. E é a segunda carreira dela. Ela fez a primeira, porque eu não queria que ela fosse psicóloga, tenho responsabilidade nisso, e ela ficou infeliz durante um tempo, se formou em relações internacionais, também estava indo muito bem, mas a verdade é que ela não era feliz, e ela seguiu um conselho do pai, que eu sempre fui bastante presente, e aí eu acho que eu errei na mão, e eu não queria que ela fosse psicóloga, por uma série de razões que não vem ao caso, né? E eu queria conduzi-la para o mundo diferente, etc., que ela também estava indo bem. Bom, beleza. Até aí, quando a gente começa a conversar, o índice de suicídio, você falou, entre jovens e adolescentes, principalmente, cresceu assustadoramente. Não, sim, hoje é um índice alarmante. Assim, todo psicólogo... Alarmante. Então, não é o caso da minha filha. Minha filha ela não é especializada aí, mas o negócio dela, o estudo dela é prevenção ao suicídio. O livro que ela escreveu é Cansei de Viver, vírgula, Uau. e agora? Tem aqui, depois eu vou te mostrar. Tem aqui. Ela escreveu o livro, né? Então, assim, é o assunto que ela domina, é a especialidade dela, né? Então, o número de suicídios de algum tempo para cá, em especial depois do crescimento da internet, das ferramentas que ela oferece, né? E também da pandemia, é um apanhado de situações aí. Tá? Eu não tenho conhecimento tão profundo para tocar esse assunto, mas a verdade é que tem muito amigo, pessoas que eu conheço, que tem problema grave com os filhos por conta dessa futilidade, né? E querendo ser bom pai, acaba apoiando. Então, o moleque vem com uma ideia furada de querer ser MC, ou de querer ser influencer, e o pai, até pela ausência, aquele pouco tempo, a ausência diária, aquele pouco tempo que ele tem para conviver com o filho, ele não quer ficar debatendo, falar, não, você não pode ser influencer, isso aí, tá, você não... Acaba apoiando. Então, gamer, influencer, essas coisas, claro, a internet motiva o pré-adolescente ou adolescente a olhar para esse lado. Pô, Sim. A vida que os caras levam, Sim. Os MCs andando com aqueles carros. Sim, tem muitos que são muito bem-sucedidos, né? A questão e são esses que aparecem e se tornam exemplos, né? Como se fosse... a verdade é que nada é fácil de você ser extremamente bem-sucedido. Você ser um médico extremamente bem-sucedido não é fácil. Sempre foi muito difícil. E quando você tem uma barreira de entrada baixa para a profissão, mais difícil ainda é de você alcançar esse sucesso extremo. Então, ser TikToker é uma barreira muito baixa. Qualquer um pode ser. Agora, chegar no sucesso, quantos? É claro que é a minoria. A mesma coisa o jogador de futebol, a mesma coisa o MC. Eu acho muito que assim, a questão é... Realmente, o pai de hoje ele tem menos tempo com o filho para acompanhar aquilo que o filho está... E eu não estou fazendo uma crítica ao pai, não. Que eu entendo que a vida está levando a gente para isso. A gente precisa pagar boleto, precisa pagar a escola, precisa... Plano de saúde a e tudo vida de mais. hoje em dia leva a gente a isso, né? Porque tem o pai que precisa de um domingo de paz. Ele só quer paz, ele só precisa disso. Até para a saúde mental dele também. Então, ele vai lá, larga o tablet, larga o celular e está almoçando. E o que a gente mais vê em restaurante hoje em dia? Crianças de 4 anos ali, pá, e para os pais poderem comer. Então, você não sabe o que ele está consumindo. E aí, gera essa coisa realmente muito perigosa de comparação, de a vida dele é muito mais legal, meus pais são chatos, olha que restaurante chato, né? E ainda mais o jovem. Para o jovem, o pai é chato, a vida é chata, o legal é aquele cara que tem 1 milhão de seguidores, 1 milhão de comentários e tal. Mas quando você acompanha um pouco mais de perto, e isso é uma coisa que o Café com Leite faz, que é mágico, ele faz até por obrigação. Porque uma criança, ela não consegue, ela não vai lá no Spotify, peraí, deixa eu ouvir um podcast. Precisa passar pelo pai e pela mãe. E é engraçado, talvez isso seja herança do Café Brasil, a gente tem muito ouvinte pai. Pai que ouve com filho e pai que ouve com filha. E a gente recebe muita mensagem, né? Então, eu ouço levando minha filha para o balé. Eu ouço todo dia levando minha filha para a escola. Tem os pais que são da hora de dormir. Bárbara, eles falam, Bárbara, o Café com Leite não vai acabar não, né? Porque senão eu não tenho mais o que fazer para essa criança dormir, porque é a rotina do dormir todo dia. Então, quando você consegue acompanhar o que seu filho está fazendo na internet, tudo isso que
tem sido mais pro mal, ele acaba virando habilidade, ele acaba indo mais pro bem. Por exemplo, o meu filho, ele é um atleta federado, né, de futebol. A gente sabe o quão difícil é ser um jogador, é 1 para cada 100 mil, talvez até mais. Mas as habilidades que ele está desenvolvendo para isso estão certamente criando um profissional do futuro diferenciado. Mesmo que ele não seja um jogador, o Matheus ele faz inglês particular. E a professora dele fala, Bárbara, ele é um gêniozinho. E sabe por que ele faz inglês com tanto afinco? Porque ele diz, porque um dia eu vou dar entrevista. E quando eu der uma entrevista, eu quero saber falar fluentemente. E aí teve uma época que ele jogou no Covered Bridge, que é um clube que tem nos Estados Unidos e abriram no Rio de Janeiro e fizeram um intercâmbio. Ele era o único que se comunicava com fluência com os garotos americanos. E ele só tem tanta vontade e tanta garra no inglês porque a vida inteira ele colocou como visão que ele vai ser um jogador e como jogador ele tem que ter fluência. Então, ainda que ele não seja, olha só, ele tem um inglês fluente com 14 anos de idade. Melhor que o meu, que sou formada em inglês. Ele brinca comigo, ele fala, mãe, você tem que praticar mais. Ele já me zoa. E com certeza ele também teve apoio para se desenvolver com o inglês e com outras habilidades. Com certeza. Isso é fantástico. Então, Matheus, ele era assim, com 7 anos, ele era tão tímido, mas tão tímido, que ele andava de cabeça para baixo. Era assim, difícil, não tinha quase amigo. Ele tinha vergonha até de respirar. Com o futebol, ele virou uma outra pessoa. Ele começou a se sentir parte de algo maior, parte de um grupo. Ele hoje tem autoconfiança. Então, são habilidades que o mercado de trabalho exige e que muitos jovens não têm. Os jovens de hoje, quase nenhum tem autoconfiança, quase nenhum tem postura, quase nenhum tem fluência em alguma coisa. Então, assim, dá para você tirar muita coisa boa até daquilo que é difícil de alcançar. Por exemplo, uma pessoa que quer ser um TikToker, cara, ela tem que trabalhar a comunicação, ela tem que trabalhar a dicção, ela tem que ir para um fono, Você acha que isso não vai ser um diferencial competitivo? Claro. Vai ser. O problema é quando a gente perde o nosso filho para aquilo e a gente não mostra para ele que ele está desenvolvendo coisas que vão fazer diferença no que quer que ele seja. Quando a gente para só no TikToker e, eu não conseguia, estou deprimido, acabou a minha vida, isso é um problema grave. Quando não consegui, mas espera aí, mas sou uma excelente comunicadora, mas tenho uma dicção excelente, mas essa pessoa pode ser o que ela quiser. Comunicação é tudo. Se você me comunicar, eu já estou à frente da maioria das pessoas de hoje em dia. Então, assim, é muito a questão da dosagem. E por isso é tão importante o pai. Por isso o café com leite, né? O slogan do café com leite... não sei. Deixa eu falar, que eu então sei. Fala. Para crianças inteligentes e para pais que se importam. Exatamente isso. Porque o nosso público não é qualquer público. Não é aquele pai que largou o filho no celular. Não esse cara nunca vai ouvir o café com leite. Aquela historinha à noite, né? Que eu contava. Minhas filhas vão ouvir, então elas vão lembrar, né? Eu contava historinha, então muitas vezes eu tinha que criar uma história, mas tinha que ter a ver, porque senão ficava uma história sem graça, né? E homem não é muito bom para contar história. A mãe delas era boa, só que eu tinha 4 filhas. A mãe às vezes não aguentava mais contar, né? Então eu tinha que contar a história lá. Se tivesse o café com leite, era a hora que eu iria ouvir também. Porque vamos ouvir um café com leite, já ia dar aquele soninho tal e coisa... E se não desse o sono, que são 11 minutos, 12, só é rapidinho o episódio, eu iria conversar a respeito do episódio. Exatamente. Ou eu iria pegar gancho, e a criança ali quase que dormindo, ia dormir com a minha voz falando, tá vendo? Isso, aquilo, tal, que a Babica falou, tal. Então, esse contexto, né, essas oportunidades que o teu produto, né, pode falar produto? Acho que sim, né? Que o teu podcast... oferece, de verdade, eu acho que faz total diferença no mundo de hoje e pena que só existe o Café com Leite. Seria bom que existissem outros programas que fizessem. Eu procurei algo parecido e eu até vi alguma coisa lá, mas na boa, hein? Não dá nem para comparar pela qualidade, pela sonoplastia, né? O Luciano é um cara muito cuidadoso com tudo isso, eu acredito que você também deva ser. Mas, assim, o bom gosto musical e sonoro do Luciano é algo
Pô, aquele episódio do Café Brasil, do Bohemian Rhapsody. O que é aquilo? O que é aquilo? Então, assim... Acho que é uma das coisas mais fantásticas que o Luciano já criou. E olha que ele cria muita ouçam, coisa. gente. Bohemian Rhapsody, né? Procura lá que você vai achar. Enquanto isso, vê se você acha aí. Né? E a gente vai colocar... Depois eles colocam aí na descrição do episódio. Mas, gente, esse é para vocês ouvirem, tá? Você e tua mulher. Você também, independente de idade, tá? Pode ser jovem, vocês vão ouvir, porque com certeza vocês conhecem a música. E ele vai falando os detalhes da música, demora acho que 1h30 ou até um pouco mais. É uma verdadeira viagem. É uma viagem total, É que ultimamente eu não ando usando droga, né? Mas o cara que usa droga, numa dessa aí, o cara viaja. Deve. O cara viaja muito. Porque se você não usar nada, se você não usar nada, já é uma viagem, né? Imagina o cara doidão ouvindo um negócio daquele. É de uma criatividade, é um trabalho tão primoroso, né? Que, olha, é de dar gosto. Você vai me agradecer se você ouvir. E aí, como eu falei, né? Episódio totalmente diferente, vocês estão vendo. Não sei o que você aí do outro lado está achando. Pode até ser que não tenha tanto a ver, a gente não quer aqui dar só nós dois, né, Bárbara? Exemplo, nós somos bons pais, nada disso. Por sorte, né, e acho que também merecimento, eu consegui criar bons seres humanos e a Bárbara tá fazendo o mesmo com o Matheus, que é um cara de 14 anos. Né? Mas a gente sabe, né, que existem muitos problemas por aí, nem tudo são flores, né? A gente também, com certeza... Não dá para romantizar. Em algum momento, mas eu me lembro, né, completando a tua fala, a desenvoltura que o Matheus tem hoje para se comunicar. Eu me lembro e de novo, isso é por mérito da minha ex-mulher, da mãe delas, né? Elas foram para o teatro. Todas elas, as 4. E nós íamos naquelas peças de teatro, a mãe ia no ensaio, etc. Eu só ia na apresentação, né? Mas subir num palco, né, e se comunicar através da dança, expressão corporal, ou muitas vezes fala, né? Então a tua voz, timbre de voz, olhar para o público, o público está no escuro normalmente num teatro. Sim. Aquilo deu para as minhas filhas um autocontrole emocional muito grande. Então, hoje, uma filha minha sobe, né, num palco, a Lauren, por exemplo, né, internacional, em evento internacional, sobe lá, pega o microfone, eu fico olhando, eu falo, eu me cagaria todo na idade dela se eu tivesse que subir e falar em inglês para um público que são só médicos, psiquiatras, psicólogos e afins. E a menina pegar um microfone. Eu fico nervoso assistindo aquilo por ela, Bárbara. Imagina. Tá? O que ajudou aí? Sem dúvida, foi o teatro. Foi ela ser aquela que apresentava o trabalho, porque como ela sempre falou muito bem, né? Ela desenvolveu aí os famosos soft skills. É isso. Né? Que, na minha opinião, são muito mais importantes do que os hard skills. Os hard skills, que são as qualidades técnicas, você pode adquirir em qualquer momento da tua vida. Fazer um curso especial para aquele determinado ponto que você quer desenvolver. Agora, soft skills é algo que você tem que desenvolver desde a infância. Sim. Porque se você pega um adulto que tem o problema que o Matheus tinha, e com certeza você conhece algum, nós conhecemos também, são pessoas que não conseguem falar e que vão gaguejar e que vão sofrer e que vão suar frio. Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Sim. Eu não estou exagerando, isso é científico. Né? A pior coisa que pode ter para uma pessoa dessa é ela ter que se comunicar com um grupo de pessoas. Ela não consegue nunca nem chegar numa liderança de lugar nenhum, nem numa empresa, nada. E às vezes o cara, tecnicamente, essa pessoa pode ser excelente, não consegue, na boa, não consegue se vender, não consegue se expressar. E quem não consegue se vender vai ficar assistindo outro ocupar uma pessoa pior do que você e ganhando destaque infinitamente Claro maior. Que o ideal é um balanço entre os hard skills e os soft skills, mas se você só tiver soft skills, né, é o caso do Matheus. O Matheus, com certeza, jogar futebol atrapalha um pouco os estudos dele, sem dúvida. Só que o cara tá falando inglês e ele perdeu, ao longo do tempo, ele perdeu aquela timidez absurda que ele tinha e está se tornando um jovem feliz, comunicativo e tal. Isso aí é muito.
É muito. E o esporte, acho que colabora muito para isso, né? Não, e uma coisa que o esporte tem que é muito legal, que foi quando eu lancei o meu projeto Criando Crianças Empreendedoras lá atrás, muito antes do Café com Leite, que hoje o Criando Crianças Empreendedoras está dentro do Café com Leite, né? Abraçou o Café com Leite, acaba que é algo muito maior. Mas eu pensava, essas crianças de hoje não têm autonomia, não têm independência. O que eu posso fazer? Porque eu era uma criança... Minha mãe fala, com 2 aninhos, também filha do meio, né? A filha do meio é aquela irmã sanduíche. A irmã mais velha é a segunda mãe, né? Não, mas a filha do meio, ela é meio que se vira na vida, assim. O filho do meio, né? E minha mãe diz que com 2 aninhos, sem brincadeira, ela fala, Bárbara, você pegava o seu travesseirinho, ia arrastando pelo chão, ia pra cama e dormia sozinha. Eu tinha 2 anos. Claro que eu não me lembro, mas a minha mãe conta. Eu sempre fui muito independente. E eu via que as crianças de hoje... Tudo precisam dos pais para tudo. Eu, com 13 anos de idade, eu saía da escola, eu sou asmática, eu ia para o hospital, tinha minha carteirinha do plano de saúde, graças a Deus. Eu ia para o hospital tomar oxigênio sozinha. Falava, mãe, ó, tô aqui no hospital, no HCN, no hospital de Niterói. Ainda morava em Niterói na época. E uma criança, um jovem hoje em dia, não vai ao médico sem o pai. Aí o médico pergunta, o que você está sentindo? Daí ele vira, pai, o que eu estou sentindo? É claro que... Estou generalizando, né? Não são todos, mas muitos. Eu falava, cara, tá faltando independência e autonomia. Do que dá independência e autonomia? Quando você leva a sério o esporte ou quando você tem as habilidades de um empreendedor? Estou falando do empresário, estou falando das habilidades de um empreendedor. Então, é sobre isso, sobre desenvolver autonomia. Com a autonomia, o Matheus, por exemplo, sem brincadeira, ano passado ele ganhou um troféu na escola de melhor aluno da classe. Chegou com um troféuzinho lá em casa. Por quê? Porque a disciplina que o futebol exige, ele leva para tudo na vida dele. Para ele ser bom no futebol, ele tem que ter uma disciplina, né? Ele tem a disciplina alimentar, ele tem a disciplina... A gente fala, vamos numa churrascaria hoje. Né? Do sono. Ele fala, mãe, eu não posso. Eu não vou na churrascaria. Ele tem uma disciplina de sono, hora para dormir, hora para acordar, que faz ele também ter... Mesmo que ele tem dias que são 6 horas de treino... Ele tem uma disciplina para estudar que o faz ser o melhor aluno da turma, ainda por cima. É claro, todo mundo é assim? Claro que não. Mas o Matheus aprendeu, pela necessidade da disciplina para ser um atleta, a ser bom em tudo na vida dele. A fazer tudo com... Cara, eu tenho que me empenhar mesmo. Então, se eu tenho que me empenhar, eu tenho que ser organizado. Se eu tenho que me empenhar, eu tenho que prestar atenção na aula. Se eu tenho menos tempo para estudar em casa, então é na aula que eu vou dar 100% da minha atenção. E é muito sobre isso, sabe? Então, para mim, esporte e empreendedorismo, né? Quando você consegue passar os valores mesmos de um atleta e os valores mesmos de um empreendedor, você desenvolve essas soft skills. E... com a computação quântica chegando, estou indo ainda além um pouco da IA, que já é uma realidade, né? A computação quântica que está chegando em muito pouco tempo, a hard skill vai ser cada vez menos necessária. Essa é que é a verdade. Porque as máquinas vão fazer e vão fazer com maestria muito melhor que a gente. O que vai sobrar, soft skill. Então, assim, se você ainda não está conseguindo desenvolver isso no seu filho... Agora é a hora, sabe? Porque senão vai comer poeira. Eu estava aqui pensando na tua fala, concordo 100% com o que você está falando. Até porque nós somos comunicadores, já deu para ver isso. A gente se conheceu agora, tá, pessoal? Nós nos vimos agora, 10 minutos antes de entrarmos aqui no ar. E eu estava pensando aqui, assim, né, se o Matheus estiver ouvindo e vai ouvir... vai falar, porque você falou de mim, que ele não gosta. Recado para você, Matheus, que mãe babona, hein? Essa aí, cara, parabéns para você, porque você deve ser um excelente filho pra ela falar desse jeito. Ele é fora da média, eu sou muito grata a Deus, isso é muito Deus, assim, porque é o que eu falei, perfeito nós não somos, então... Tem um pouco, claro, do exemplo que eu mudei muito depois que eu fui mãe. Como você disse, ele tem um pai super presente, participativo. Não, e eu mudei muito. Depois que eu fui mãe, viraram muitas chaves, sabe? Coisas que eu não me preocupava antes. Tipo, saía fazendo qualquer coisa, tava... Hoje, enquanto mãe, você... O que meu filho vai pensar disso? Você muda muito quando você vira mãe. Então, é claro que tem uma mãe que é melhor do que antes de ser mãe, mas longe de ser uma mãe perfeita. Então, eu coloco aí no fator mãe, pai, mais Deus também, porque é um presente. É claro, é adolescente, né, gente? Estou falando só o lado bom dele, mas tem
é respondão, né? Acha que sabe mais do que... Até porque a internet traz isso também. Antigamente, você mesmo falou... É contestador, eu ouvia né? muito meu avô, eu ouvia muito meu pai. Hoje em dia, eles ouvem a internet, porque eles acham que o cara que tem 1 milhão de seguidores é mais inteligente que a mãe que não tem. Exato. Então, é claro, contestador. E eu gosto do contestador, desde que não rompa o limite do respeito. O contestar é muito legal. Ele chegar na sala de aula e falar, o professor falou isso, 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 vamos supor, da Revolução Francesa. Eu falei, o que você achou? Eu não concordei tanto, aí eu falei com o professor e dei meu ponto. Eu acho isso genial. Muito. Sabe? Se não tá faltando com respeito, cara, o que você tem mesmo é que ser contestador. A vida é sobre isso. Né? Quem só aceita não comanda a vida. Você é só passageiro. É meio blasé falar isso, mas é verdade. Quando a gente aceita, o médico falou... Tá, mas o médico pode ter errado. Você pesquisou? Você foi a outro médico? Você sabe mais do seu corpo do que qualquer médico. Você vai se automedicar? Não. Mas você já pode ter um pensamentozinho crítico de... Será que é esse o caminho que o médico está me indicando? Claro. Será que é esse o caminho que a Bárbara está falando? Até me contestar mesmo, eu aqui falando. Com certeza tem pai lá não concordando com tudo que eu estou dizendo. E a vida é sobre isso, né? Quando você só faz assim com a cabeça, desde novo... Cara, é aquele cara que segue a boiada. Você nunca vai ter controle, Muitas nunca vai vezes dirigir. Ele nem vida. sabe por que ele tá indo para lá. Não faz ideia. Porque tá todo mundo indo e ele vai também. Que pura e simplesmente efeito manada. A gente tem um episódio do Café com Leite que é muito legal, que é o mito da caverna de Platão. A gente ensina o mito da caverna de Platão para criança, de forma lúdica. As crianças já entendem e falam, cara, nem tudo que a gente vê é real. Às vezes eu posso estar vendo só a sombra. Cara, uma criança que cresce recebendo esse tipo de conhecimento, você acha que vai ser igual uma criança que está vendo galinha pintadinha? Não. Sabe? O pior, dancinha de TikTok. Pô. Não tem como. Então não é porque... E outra, né? Não é pra deixar de ver. Tem que ver, faz parte. Não, faz parte. Até porque senão... A gente precisa um pouquinho os caras entram da no meu dopamina direct ali aí. Eu tava mostrando outro dia pro Jorge, pro Éder, pessoal que dá cobertura aqui pra gente. Pô, tem uns caras que entram no meu direct lá e socam o cacete em mim, né? E do mas direct, isso é bom, eu fico até... gosto, porque aí significa que você tá alcançando. Um pouco, né? A gente não tá aqui, claro que eu nunca me coloco como dono da verdade. Não, né? E não somos Mas mesmo. eu sou um cara que do mercado de autopeça, daquilo que é o meu tema, tá? Eu acho que eu sou um dos caras que conhece bastante, né? Lógico que tem os Lucianos Pires da vida aí que conhecem tanto quanto ou mais que eu, né? E que se expressam melhor, etc. É lógico que sim, eu quero aprender com eles. Então, eu estou aqui com 64 anos aprendendo. É uma delícia fazer isso aqui. Porque você aprende todo dia. Aqui, estou trocando com você, estou aprendendo. Né? Então, assim, eu acho que hoje, né, aí a audiência que possa nos criticar, é exatamente o que você falou. Não precisa concordar com 100% do que nós estamos falando. Nem e, assim, concorde, por favor. Olha aí, para e pensa. E passa assim, se hoje assim, tem um movimento feminino crescendo bastante no nosso mercado. Inclusive, nós entrevistamos, aí o episódio da semana que vem já está gravado, chama Mulher Automotiva. Legal. Então, uma jovem, a Paola é uma jovem que ela está criando esse movimento e existem outros no mercado, porque o mercado que outrora era absolutamente masculino, está bastante dividido hoje. Porque tem as filhas dos donos de loja, dos donos de indústria, etc., bem como a mulher vem ganhando um papel muito representativo. Sim. Né? Porque antes era aquilo, a mulher ela era educada para ser mãe, né? Para ser esposa, etc. Já há muito tempo atrás não é assim, a tua geração já não é assim. Eu já cresci com uma mãe, mas... A tua mãe já trabalhava, você mas falou, não era a regra dos meus amigos, por exemplo, não. Minha mãe não trabalhava, ela cuidava da gente e meu pai ia buscar o dinheiro na rua. Não, mas a minha mãe já era uma exceção, assim, a maioria dos meus amigos, a mãe ainda era... Dependente do pai, cuidava da casa. Provedora do lar, e o pai, o provedor. A minha mãe, que realmente, desde que eu me entendo por gente, chegava junto ali na empresa. Você pegou aí uma transição, talvez, né? Porque no passado eram todas cuidadoras do lar. O que você faz? Do lar, né? Mas, enfim, então, de novo, né? Só para não parecer assim arrogante, eu não tenho nada disso, né? Mas, e outra coisa, né? Quando se fala de filho, né? Porra, cada um sabe o que faz com seu filho. E sabe até onde pode ir. Nem todo mundo consegue. Mas se você tiver
com alguma preocupação, tiver um filho adolescente com alguma preocupação, né? Eu acho que esse episódio pode ser bastante importante para você. Nós vamos deixar boa parte do que nós falamos aqui na descrição do episódio. O diretor já está olhando e concordando. Alguma coisa, diretores, que eu falei, que eu deveria ter falado? Alguma coisa aqui que vocês têm alguma... Eu acho que vocês abordaram bem os canais, os links, nós vamos deixar tudo na descrição, né? E lógico que a gente agradece já de antemão a presença da Bárbara aqui, como você deixou claro no começo, não é um assunto específico do mercado que nós atuamos, que nós interagimos, mas é específico para o pessoal, né, para o particular, um conteúdo riquíssimo para a família, para a orientação dos filhos, né, e agradecendo já de antemão a presença e a participação da Bárbara aqui, que veio ilustrar, né, que veio abrilhantar o nosso podcast. E eu acho que aquelas perguntas que até você seguiu a linha lá do Luciano, né? O que você deveria ter perguntado para ela? Eu acho válido aqui agora esse bate-pronto aí para o final, indo para os agradecimentos. Legal, aí, que ele já me deu um toque, nós já passamos de 1 hora, né? E é exatamente aí que eu vou. Obrigado, Éder. O Éder, inclusive, é um cara que está numa fila de adoção. Eles não puderam ter filhos, né? Ele está num processo já bastante adiantado, que ele está há bastante tempo. Parabéns. Então, o episódio deve fazer bem para ele se preparar para ser pai, que se tudo correr bem, em breve ele será. Se a gente puder só colocar também, Beirã, a faixa etária do Café com Leite, porque, assim, a faixa etária de 7 a 12 anos. Assim, acima de 12, acho infantil por conta da babica. Tá. O tema é muito relevante, mas ele já está... Porque ele o já adolescente tá, já não vai querer... É que nem meu filho. Meu filho não ouve porque ele ama o Café com Leite. Ele ouve porque ele quer falar da mãe. Tá. Mas tem muita criança de 3 até 2 anos que manda mensagem pra gente. Porque é tanto efeito sonoro que a criança, ela ama. Então, a gente tem ouvinte de 2, 3 aninhos. Então, a gente diz que a faixa etária é de 4 a 12, embora a nossa massa mesmo esteja ali entre os 7 e 12. Então, se a gente puder só falar de faixa etária, porque às vezes o pai vai falar, mas o meu então tem 4 anos e não vai ouvir. E tem criança com 4 anos que ouve e leva até pra vida real. Tipo, fala, mamãe, você não tá fazendo aquilo que você ouviu no Café com Leite, não. A gente recebe esses depois, é muito legal. Quando o feitiço vira contra o feiticeiro, sabe? A criança aplica na vida real que ela ouve e ainda vai lá e cobra pro pai. É bem bacana. E outra, né? Quando ela fala que o Café com Leite extrapola a idade, eu sou testemunha, eu sou ouvinte. Né? Olha só que coisa. Até porque os episódios são super divertidos, curtinhos, facinho de ouvir. Né? Porra, sempre aprende alguma coisa ali. Não, esses dias eu recebi... já recebi algumas pelo WhatsApp, mas esses dias na minha rede social... Eu fiz uma foto comemorando os 3 anos do Café com Leite, e aí uma jovem adulta comentou, falou, Bárbara, infelizmente eu ainda não tenho filhos, mas eu não perco um episódio, é meu podcast favorito. Muito legal, muito legal. E aí, Bárbara, o que eu, porventura, não te perguntei, você gostaria de responder? Porque tem que fazer pergunta inteligente aí, né? Então, isso é com você. Eu acho que falar da faixa etária, né? Assim, a gente colocou muito crianças de 7 anos, 12 anos, mas eu tenho muito ouvinte com 2, 3 aninhos que ouve, por mais que não entenda tudo, já começa a receber insights positivos, uns inputs que vão fazer uma diferença. Né? A questão do áudio, do porquê sem áudio, eu acho que é legal também, é uma pergunta interessante, porque... Também sei responder. Eu ouvi esse episódio. Ouviu? Porque desenvolve a criatividade da criança. A Bárbara pode ser de um jeito para uma criança e para outra ser totalmente diferente. Exatamente. Enquanto a galinha pintadinha, você fecha o olho, todo mundo já sabe que ela é azul de bolinha branca. Ou seja, o que a criança cria a partir da galinha pintadinha? Ela não cria nada. Agora, quando eu falo, olha, tem um lobisomem... Cara, cada criança vai construir na imaginação dela um lobisomem diferente. E isso dá um repertório, uma riqueza cultural para a criança que está ali passando o feed, né? Que, com os algoritmos cada vez mais entregando dopamina. Quando a criança para e ela começa a
fantasiar, criar, desenvolver, tem chance aí de ser que nem sua filha, ser um gênio, sabe? É um caminhozinho para ser uma criança mais resolvida, mais feliz, né? Sim. É isso. E assim, as artes que são feitas, né? Depois, ouvinte, se você tiver curiosidade de ver, os desenhos, né? Como é que chama que você falou que é aquilo? As thumbs, thumbnails, olha só, dá para ver, né? Que se estiver só nos ouvindo, dê uma olhada aí depois. Olha a cara do Patinho Feio. E o Patinho Feio, aquela historinha que todo mundo conhece, né? Se transformou num ganso lindo, não é ganso, né? E ele ficou mais bonito que todo mundo e no início ele era desprezado. Então, cada um tem o seu desenho aqui. Todas com uma lição moral no final, né? Que é o que gera o que você falou, a conversa. Os pais falam, Bárbara, eu nunca conseguiria abordar esse tema. É um tema extremamente complexo e difícil para eu abordar com meu filho. Mas vocês fazem de uma maneira tão natural, lúdica, que eu tenho pano para manga para meia hora, 1 hora de conversa. Então, o Café com Leite, ele não acaba quando acaba o episódio. Os pais fazem dele uma verdadeira experiência. Isso é o legal, o episódio da dengue. Olha a criatividade. E os assuntos como são relevantes, né? Então, aqui tá falando da dengue, o outro sentimento da raiva. Depois tem um que eu tava vendo, o Matheus passou. Sobre os sentimentos, ansiedade. Muito boa. Ansiedade. Então, porra, qual pré-adolescente que não tem ansiedade, né? Essa aqui a gente conta a lenda dos vulcões apaixonados, né? Que são os vulcões lá do deserto do Atacama. É muita cultura. A gente fala de mitologia grega, mitologia... É muita cultura mesmo. E não é que... Pode parecer arrogante quando a gente diz, não tem coisa igual no mercado. Não tem porque é difícil vender. Essa que é a verdade. É difícil monetizar, né? Fazer isso parar de pé. É muito mais fácil a dopamina, né? Então, não é porque não tem pessoas capacitadas para fazerem coisas legais. É porque a gente precisa de dinheiro, né? E o dinheiro não tá. O dinheiro fácil não tá aqui. O dinheiro fácil tá na dopamina, na galinha pintadinha. É isso que prende a atenção da criança. É mais difícil um áudio prender, né? Isso é um exercício. Demanda ter um pai, uma mãe. Então, acho que não é porque somos superiores, maravilhosos. Não é isso. É porque é pouco vendável. E a gente fala, a gente não trata os nossos ouvintes como meras oportunidades comerciais, sabe? Então, assim, você nunca vai ver eu fazendo propaganda de bala. A gente tem patrocinador que quer colocar ali bala. Eu falo, cara, não posso. Isso aí é colocar a minha criança como um produto. Eu tenho que pensar em quê? Em caderno, em coisas que fazem sentido e fazem parte do cotidiano daquela criança, e não algo para ela só ser comércio, sabe? Então, é isso. Eu acho que não ter coisas iguais no mercado é muito mais sobre por não ser interessante, e isso, desculpa, mas passa muito pela audiência, né? O que a audiência consome é o que as pessoas fazem vender. Então, se as coisas estão ruins, a qualidade está ruim, é porque a gente se acostumou a consumir o ruim. Porcaria. Então, tá na hora do brasileiro acordar e a gente começar a dar uma aumentada nesse nosso QI que tá bem ruinzinho, né? Um QI médio 83. Total. Vamos fazer melhor, né, Brasil? É isso aí. Quantos episódios nós temos total Mais de 100, assim. Mais de 100. É porque o Café com Leite, ele tem os episódios que são mais densos. E aí, eu gravei agora, eu acho que o 96, estamos chegando em 100. Mas nós temos várias fábulas, que são as historinhas que são mais curtas. E que a gente conta uma história. E aí, no final, tem a lição moral, né? Que é o que eu falei, o mito da caverna de Platão. Tem as de mitologia, a história dos vulcões. Eu sou apaixonada pela história dos vulcões apaixonados. Legal, muito legal. Bom, gente, acho que, Bárbara, é por aí. Queria muito te agradecer, né? Esse teu tempo. Eu sei que você tem, inclusive, um compromisso agora, né? Na sequência aqui. Eu te agradeço pelo teu tempo, pela tua vinda a São Paulo. Eu me coloco aqui à tua total disposição para o que você precisar. Disponha da gente, da minha empresa, né, de mim. Se você precisar de alguma coisa, é um prazer tratar com pessoas como você, como o Luciano. Tenho o maior orgulho de poder trazer uma pessoa como você aqui. Não, e além de eu ficar muito honrada, a recíproca é verdadeira.
Porque alguém que abre a empresa, né, que fala de autopeças e abre para conhecimento, e se preocupa com a infância, se preocupa com a adolescência, é uma pessoa diferenciada. E eu espero que eu tenha honrado aí o seu tempo também me assistindo e que tenha se alguma coisinha que eu falei fizer sentido para você, eu me sinto grata, que eu acho que é sobre isso, sabe? Valorizar o tempo de vida das pessoas também que estão ouvindo a gente. Então, eu espero que eu tenha sido boa em alguma fala para você. Muito obrigada. Você não foi ótimo, você não foi boa, você foi ótimo, Babica. Bom, então um beijo para a Babica, um beijo para a Bárbara e muito obrigado você pelo teu tempo e pela tua audiência. Até mais.